Olá, alunos! Vamos então para a nossa quinta aula, se não me engano, ou sexta. Eu sou ruim sempre de lembrar alguns números, mas nossa aula agora de controle não linear. Galera, é o nosso último tópico em que eu vou falar de controle, tá certo? Nos próximos temas já vamos abordar outros assuntos, tá certo? Eu sei que muitos estão um pouco participando. Eu vejo pelo acesso tanto no YouTube como também na nossa plataforma, nosso sistema SIGA. Bom, se você está alerdeando e perdendo essa oportunidade, bom, o problema é seu. Porque o assunto aqui, quem sabe sou eu. Então, quem não sabe são vocês têm que procurar esse conhecimento. Eu estou tentando procurar ajudá-los a abrirem um pouco a mente em um leque de opções, tá certo? Quem está participando, meus parabéns, continue assim, você será um profissional de excelência. Bom, bora lá, porque o assunto então desta aula é controle não linear, tá certo? Então, vem comigo. O índice de hoje, o que eu vou falar? Vou falar um pouco o que são sistemas não lineares, tá? E dentro desses sistemas não lineares, vou apresentar algumas técnicas que vocês vão acabar esbarrando, principalmente em cálculo numérico. Eu não sei se vocês têm esse tipo de matéria no curso, né? Mas eu vou apresentar para vocês um pouco sobre isso. Também eu vou falar para vocês controle não linear, quais são as técnicas e como se trabalha com controle linear. Sendo um sistema não linear, você tem que ter um controle linear, tá certo? E os outros tipos de controle. E no final, temos também uma breve conclusão de tudo que a gente viu até aqui de controle, tá bom? Então, vem comigo. Bom, galera, sistemas não lineares. Na teoria clássica de controle, supõe-se que as plantas são representáveis por equações diferenciais lineares, tá? Clássico, moderno e o robusto, tá bom? Que mais? E que os controladores também são lineares, tá certo? Entretanto, mon ami, a natureza é não linear. Para nos convencermos deste fato, basta perceber que as linhas perfeitamente retas ou amplificadores perfeitamente lineares não existem no mundo real. Além disso, os controladores criados pela natureza são também não lineares. Como assim? Que tipo de controlador? Bom, só você vê o sistema perfeito que nosso Criador divino fez com o seu corpo. Ele é totalmente não linear. Voltando, exemplos eloquentes são encontrados no próprio ser humano e nos demais seres vivos. Assim, o controle de movimentos, de temperatura, de concentrações químicas, todos têm características conhecidamente não lineares. As redes neurais subjacentes são sistemas de controle inteligentes inspirados pelas teorias sobre a inteligência humana. São essencialmente não lineares. Eu ainda vou abordar um leve tema sobre controle neural, que ainda está nessa aula, nos últimos folders, tá? Que aí vocês vão entender por que é inspirado em inteligência humana. Já vocês vão entender sobre isso. A teoria de sistemas lineares de controle tem sido utilizada na prática pelas seguintes razões principais. A teoria é mais completa e a compreensão dos fenômenos lineares é mais fácil. A implementação prática era geralmente mais fácil, pelo menos antes da era dos microprocessadores e das técnicas digitais. Muitos sistemas são bem aproximados por modelos lineares, pelo menos em torno de um ponto de operação. É o que eu apresentei para vocês na aula aqui em cima passada sobre o teorema de Lyapunov. Lembra? Ele, em torno daquele ponto que você encontra de equilíbrio, ali tudo é estável, então ali é tudo linear, tá certo? Continuando, um sistema designa-se por ser não linear sempre que na sua constituição intervenha pelo menos um componente ou um subsistema não linear. Os sistemas não lineares não satisfazem o princípio da sobreposição, pelo que seu comportamento depende da amplitude dos sinais que nele intervêm. Os métodos clássicos utilizados no estudo dos sistemas lineares, em particular na análise de frequência, lugar das raízes, diagrama de Bode e Naixt,
não são aplicáveis em sistemas não lineares. Há sim a necessidade de recorrer a outros métodos para proceder ao estudo destes sistemas, em particular da sua estabilidade, sendo que, entre outros, de destacar os métodos devidos a Lyapunov. Lyapunov vai ter um papel mais ainda importante em sistemas não lineares. Você já percebeu que esse nosso amigo russo aqui, ele é super importante na teoria clássica, na teoria moderna e na teoria robusta. E na teoria linear, o cara é o popstar, tá certo? Mas continuando, a dinâmica dos sistemas não lineares é muito mais complexa do que as dos lineares. E é, de um modo geral, mais rica do que estes, né? Porque no sistema linear, você lineariza algumas coisas, né? Você tira alguns detalhes ali das equações, então, às vezes, o modelo não é tão completo, certo? Você representa, sim, um modelo, mas você não representa ele em seu 100%, entendeu? Quando você faz um sistema linear. Já um sistema linear, você tem a possibilidade, sim, de ter uma representação próxima do 100%. Continuando, há fenômenos que apenas acontecem nos sistemas não lineares. Os sistemas não lineares têm suas particularidades, que não ocorrem nos sistemas lineares. Quais são? Dependência da amplitude de excitação, pontos de equilíbrios múltiplos, dependência crítica dos parâmetros, ciclos limite ou oscilações, caos ou dependência crítica das condições iniciais, existência de harmônicas e de subharmônicas, tempo de escape finito, não unicidade da solução e bifurcações. Então, sistemas não lineares estão sujeitos a esses 9 fenômenos, tá certo? Continuando, com certeza em alguns você deve já ter esbarrado em algumas cadeiras da sua formação. Continuando, sistemas de controle convencionais são projetados usando modelos matemáticos, certo? Equações diferenciais, equações de diferença. Modelo matemático de um sistema deve ser suficientemente simples ou suficientemente preciso. Você que escolhe, ou é simples ou é preciso. A modelagem, temos a modelagem do espaço de estados, que eu apresento para vocês aqui desde o controle moderno, que apareceu esse tipo de modelagem e já revolucionou o controle. E depois também quase a totalidade dos sistemas físicos são não lineares, como eu já abordei para vocês. E como a gente pode abordar então isso? Quando é não linear, temos 2 caminhos. Você tem as técnicas de linearização ou então já as técnicas de controle não linear, tá certo? Então, bora lá. Olha as representações, né? Seja aqui, ó, o sistema não linear. Professora, como eu sei que um sistema é não linear? Vou dar 2 dicas aqui para você. Nesse caso, o sistema não linear, por quê, gente? Ele tem aqui, né? Ele tem quadrados, correto? Ele tem quadrados. Ele é um sistema não linear. Outra representação de um sistema não linear, quando não tiver quadrados, duplos quadrados, né? Você também tem aqui incógnitas, ou variáveis, perdão, que são mescladas, x1 com x2, y com x. Também isso mostra que o sistema já não é linear. Na próxima aula, que eu já começo a falar um pouco de controle de aeronaves, vou apresentar para vocês que seria o estudo de uma dinâmica, escrever a dinâmica de algum artefato, alguma coisa assim. Vocês vão ver que quando você escreve as equações matemáticas, que nem eu posso, vamos voltar aqui um carrinho novamente. Eu posso aqui, ó, nesse carrinho, se eu escrever a dinâmica é o que? Eu quero escrever as equações do movimento deste carrinho para que eu possa vir a simular em algum computador, certo? Algum programa. Se eu for escrever aqui, eu posso escrever em função da percurso, né, do x, né, do yz, ou então se ele tiver um ângulo de deslocamento, correto? E aí, então, eu posso amarrar nesse ângulo de deslocamento, ao escrever a equação, eu posso amarrar o ângulo de deslocamento com as outras variáveis, x, y, z, ou seja, isso já é uma não linearidade no sistema. Então, aí, para tornar o sistema linear, eu escolho, bom, eu não vou amarrar esse θ, né, o ângulo que ele pode vir a fazer, e não vou amarrar com o eixo x, eu quero só estudar só o ângulo, entendeu? Isso são linearidades
que você vai simplificando o sistema para melhor compreendê-lo computacionalmente e também colocar os métodos de controle clássico, moderno e robusto, tá? Mas também você pode utilizar algumas técnicas de controle, como vou mostrar para frente, do não linear, em cima de teorias, teoremas e artifícios matemáticos, como a teoria de estabilidade de Lyapunov, que aí eu posso trabalhar com essa não linearidade de amarrar as variáveis ângulo que ele se mexe e algum dos eixos, né, que ele está em deslocamento e considerar na minha simulação, tá certo? Então aqui eu mostro para vocês como identificar, você olhar ali uma equação, essa daqui é não linear. Aqui eu mostro para vocês 2 exemplos de como vocês olharem e verem, negócio aqui vai ser fogo, hein? Ou tem que linearizar, ou então, vamos lá continuar então. No que segue aqui, na seguinte notação, né? Que a gente tem essas 2 notações que são aquelas notações para modelagem de estado. Cada função f de x é uma função não linear, né? Em todas essas particularidades. No caso de sistemas lineares, que a gente viu nas aulas passadas, de f de x, modelo de estado, f de x é igual a x menos b, né? Sendo a pertencente aos reais, né? Naturais, por naturais, correto? Agora, estando supondo que f de x é admitida no conjunto aberto, né, ela não é natural, ela está contido, mas ela tem uma liberdade maior e que derivadas contínuas nesse conjunto, né, ainda mais supondo que existem pelo menos um ponto x que pertence àquele domínio, tal que f de x asterístico é igual a zero. O vetor das derivadas parciais da função f de x, quando esse f de x é não linear, é denominado vetor gradiente. Meus amigos, aqui já chegamos numa parte já que eu tenho um sistema que é não linear, que ele está ali representado ali para eu, nessa f de x que eu quero usar como modelagem de estados. O que eu vou fazer? Pois bem, você deve ter ouvido falar vetor gradiente ou gradiente, né? Seja na álgebra linear, cálculo vetorial, eu não sei qual o nome que vocês utilizam, mas vocês já devem ter ouvido falar gradiente. Até vocês perguntam, meu Deus, para que eu vou usar esse negócio? Eis aqui, em sistemas não lineares, utiliza vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? É esse triângulo aqui invertido, certo? E o que ele representa, né? Ele representa derivadas das funções, né, em x1, x2, x3, de cada uma dessas funções aqui, o nosso vetor gradiente. E as matrizes das derivadas parciais que o vetor gradiente faz, né, é chamada matriz jacobiana. Como a gente sabe aqui na modelagem de espaço de estados, a gente modela para uma matriz, correto? Então, se eu quero linearizar aquele problema que está em espaço de estado não linear, eu tenho que ter o vetor gradiente da f de x, certo? Para que depois eu ter uma matriz de derivadas parciais daquela f de x não linear, e assim eu tenho a matriz jacobiana, essa jx, que são as derivadas parciais das minhas funções que não são lineares. Certo? Esses 2 temas, vetor gradiente e principalmente matriz jacobiana, vocês escutam muito e muito em sistemas não lineares. E com certeza vocês devem ter ouvido em álgebra linear, cálculo vetorial, não sei, LCB, LTB, não sei que sigla vocês utilizam, mas com certeza não é uma palavra nova que vocês ouviram. Correto? Lembrando, esse curso é de 9ª fase. Então, se você, Monami, caiu de paraquedas, não ainda ouviu isso, ou porque você ainda não fez essa cadeira, ou então você foi lesado, né? Se deu mal, ou fez e não se lembra disso, eu já conversei já com o nosso coordenador do curso, você pode muito bem conversar com esse professor que leciona, né? Não sei se são sempre os mesmos, né, álgebra linear, cálculo vetorial ou até o controle 1 e 2, falar, olha professor, eu vou assistir suas aulas como ouvinte, tá? Tudo bem? Porque eu quero reforçar algumas coisas que eu tô precisando, não me recordo. Galera, vocês têm que aproveitar, entendeu?
Mas agora que agora tudo está online, ou se tiver presencial, né, você já gasta seu tempo se deslocando ao instituto, por que não você também poder dar um upgrade ou melhorar, né, aqueles conceitos que às vezes você faz ali e só pensa em passar e não guardou nada. Você pode muito bem conversar com o professor e fazer como ouvinte. É bom, muito bom, recomendável, tá bom? Retornando então aqui ao ponto, olha só o exemplo 6 que eu vou mostrar para vocês. Determine a matriz jacobiana da função f do sistema. Ele me dá uma matriz f, né? E ele coloca como determinar essas jacobianas. Bom, a gente sabe que as jacobianas são o quê? São matrizes, são derivadas parciais, né? São vetores gradientes que são vetor das derivadas parciais da função. Por isso aqui na resposta, se você quiser fazer as derivadas dessas duas funções aqui, você vai encontrar isso daqui. Eu estou mostrando isso fazendo à mão, né? Porque pode vir casos que você vai precisar, nossa, deixa eu fazer aqui na mão. Mas em cálculo numérico, meus amigos, vocês vão esbarrar com alguns métodos que já ensinam a fazer isso, tá? Continuando. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é um dos temas para linearizar ou para estudar um sistema não linear. Vem comigo. Para o sistema não linear x ponto f de xu, onde f1i é continuamente diferenciável, o ponto de equilíbrio x0, u0 é definido por f de x0, u0 igual a zero. Em sistemas não lineares, como vocês lembram um pouco que eu mostrei aqui no teorema lá de Lyapunov, estabilidade de Lyapunov, você escolhe um ponto de equilíbrio para trabalhar naquilo, tá certo? Continuando. Linearização. Como você escolhe um ponto de equilíbrio para você vir e linearizar isso. A linearização é uma técnica de aproximação de um sistema não linear. Muitos muitos trabalhos acadêmicos, seja de mestrado, doutorado ou até TCCs, ou às vezes você quer viajar, conhecer um congresso, deixa eu fazer então a dinâmica de um teclado, mas ele é não linear. Mas eu aprendi a técnica LQR. Ele é uma técnica de controle linear. Eu preciso linearizar. Bom, você tem as técnicas de linearização para sistemas não lineares. Olha só. A linearização é uma técnica de aproximação de um sistema não linear por sua contraparte linear em uma região pequena em torno do ponto de operação. Lembra que tudo vai sendo escoando para aquele teorema de estabilidade de Lyapunov? Tornando aqui, eu dou um exemplo, né? Mas aqui essa técnica de linearização, né, ele pega esse exemplo, tomando x igual a x0 mais um delta x, né, uma variação desse x, e u igual a 0 mais uma variação desse u, eu tenho um dx dt dessa função, certo? Que eu coloco, ele vai variar um pouquinho dali, e estico em séries de Taylor. Por que você acha que você aprendeu isso em cálculo? Só para você ter notas ruins naquela época? Não, você vai utilizar aqueles artifícios que você aprendeu em cálculo para outros estudos mais desenvolvidos e mais cabulosos, tá? Imagina vocês muito bem que os primeiros anos de toda a graduação, primeiro e segundo ano, metade talvez do terceiro, são anos que você vai com uma caixa de ferramenta, né? Você entra com a caixa de ferramenta vazia, nova que mamãe deu para você, né? E você entra na universidade, no instituto, e nos primeiros anos você vai pegando ferramentas e colocando naquela caixa. Principalmente primeiros e segundos anos e quizás metade do terceiro, tá? Se a graduação é de 5 anos, tá bom? Você vai pegando aquilo para já a partir do terceiro, já com algumas cadeiras mais avançadas, você já, aqui está o problema, qual ferramenta que eu tenho aqui na minha caixa? Essa eu aprendi no primeiro ano, essa eu sei, essa faz aquilo. Então, meus amigos, todo conhecimento é válido e por isso deve ser bem feito. Eu entendo que talvez na sua emoção de entrada você só queria passar, certo? Mas não é bem assim, tá? Por isso eu já conversei com o coordenador do curso. Se vocês têm interesse de recapitular
alguns conceitos que passaram lá no cálculo ou em outras matérias, vocês podem muito bem conversar com o professor, que você só quer ser ouvinte, você não vai ser obrigado a entregar lista, nada e nada, você já passou naquela matéria, mas você quer reforçar seus conceitos e lapidar suas ferramentas. Lembre-se, uma faca perde o filo, você precisa sempre ficar afiando, certo? Continuando, linearização, então aqui a gente continua outra técnica de linearização. Além de ser em séries de Taylor, você também utiliza os jacobianos, que eu apresentei aqui para vocês, né, as técnicas dos jacobianos. A técnica do jacobiano em matrizes, né, da matriz jacobiana, é uma técnica de linearização. Continuando, temos aqui também mais exemplos que eu coloco para vocês bem mais detalhados. Não é o meu caso aqui de ficar detalhando sobre isso, tá? Porque é uma matemática que vocês têm uma certa familiaridade, eu só estou mostrando o objetivo daquela ferramenta de cálculo para o caso aqui de sistemas não lineares se tornarem lineares. E aí eu entro finalmente em controle não linear, tá? Você fala, não, professora, é importante fazer a simulação desse sistema e esse sistema tem que ser não linear. Não dá para eu linearizar, eu vou perder detalhes, eu preciso que ele seja não linear mesmo, porque eu vou estudar isso. Bom, para isso tem técnicas sim de controles não lineares. E quais são? Bom, entende-se por controle não linear o conjunto de procedimentos destinados a fazer com que as variáveis de saída de um sistema não linear se aproximem de uma determinada referência e estabilizem numa vizinhança do seu valor. Como acontece no domínio linear, o controle não linear utiliza realimentação, quer de saída do estado para gerar um sinal de controle que vai atuar sobre o processo. Por vezes, a cadeia de realimentação é projetada não linear, ou para compensar as não linearidades do sistema que está a ser controlado, ou para melhorar certos aspectos do controle, tá? Continuando, quando se pretende controlar sistemas não lineares, utilizando os métodos de controle linear, esses, de um modo geral, permitem um bom desempenho dentro de uma pequena gama de operação dos sistemas. Como assim, professora? Bom, você pode sim utilizar controle linear, as técnicas que eu mostrei aqui para vocês, né? Robusto, moderno, clássico, em sistemas não lineares. Só que ele vai ter uma pequena só gama de operação, uma pequena faixa que ele vai trabalhar bem. Tá? Ele não vai aguentar tanto como se fosse um sistema linear. Ele vai... É bem pequena a taxa que ele vai aguentar de controle ali. Tá? Fora dela, o desempenho, fora dessa faixa, o desempenho será mau ou instável. Você perde controle do sistema. A técnica ali dos controles de controle linear tem um certo momento ali que ela não aguenta e você perde, certo? Nesses casos, torna-se necessário considerar o sistema linearizado, olha para o 9 de novo, em determinados pontos do funcionamento, usando parâmetros de controle, perdão, é controle, tá? Porque eu peguei de material em português de Portugal, parâmetros de controle específicos para cada tipo de ponto, seria o Gantt-Schulet, é um termo que vocês vão ouvir muito para controle não linear, e além de outros controles que eu vou esbarrar no final aqui para vocês. E ajustar os parâmetros automaticamente, controle adaptativo, que também é um dos que eu apresento para vocês no final dessa aula. Ou então, utilizar uma cadeia de realimentação negativa que faça com que o sistema em cadeia fechada, em malha fechada, se comporte como linear, linearização por realimentação. Então, quais são as alternativas que se oferecem então para quando o sistema não linear é colocar um controle não linear? Você pode estudar os parâmetros de controle específicos em cada ponto. Gantt-Schulet seria eu naquele ponto ali, eu vejo o ganho que funciona e vou trabalhando neste ponto, é outro ganho
de controle que funciona e vou trabalhando assim, ou então eu ajusto os parâmetros automaticamente, que seria o controle adaptativo, que é uma das coisas que eu vou explicar no final dessa aula, porque um controle adaptativo, ele se adapta àquela realidade que ele está, correto? E controla, e agora vem para outro, controla, e um adaptativo, o ganho, o nosso K, que é o ganho, ele é variável, tá? Porque em controles lineares o ganho não é variável. E também eu posso utilizar a outra técnica aqui, que é linearização por realimentação. Quando eu realimento aquele sistema, eu linearizo. E assim eu posso controlar, tá bom? Continuando aqui. Nem sempre é possível linearizar o sistema em torno de um ponto de funcionamento. Nem sempre isso você vai conseguir. Por exemplo, quando o sistema contém atritos de Coulomb, folgas, zonas mortas, saturações, etc. Não linearidades muito correntes em processos de sistemas reais. Para esse tipo de não linearidades, chamadas não linearidades duras, é necessário usar técnicas de controle específica. Infelizmente, vão ter certas ocasiões, como aqui eu mostro a vocês nos exemplos, né? Atritos de Coulomb, folgas, zonas mortas, que não dá para linearizar. E para isso, você tem que utilizar técnicas de controle específicas, certo? E quais seriam aqui? Vamos começar então. Estratégias de controle não lineares, né? Tenho aqui um sistema não linear, a regulamentação objetiva é encontrar uma lei U, tal que comece de uma região S e faça o sistema X, convirja para XD, o estado desejado do sistema de um vetor de constantes. Tenho aqui um tipo de um rastreamento do controle, certo? Essa é uma das técnicas, né, de estratégia de rastreamento. O objetivo é encontrar uma lei de controle U, tal que comece em uma região S e faça o estado do sistema X convergir para XD. Ou seja, lembra que eu vou trabalhar neste ponto, eu vou encontrar então uma lei de controle para este ponto, que neste ponto ele converge e seja controlável, tá? Outra técnica aqui, controle de feedback linearization, é com aquele controle de realimentação. Como que é isso, professor? Aqui eu mostro bem levemente como que é isso, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Se escolher uma lei de controle U, né, na realimentação você tem aquela, lembra daqueles dados blocos ali de diagrama de blocos, como que é a realimentação, certo? O erro da malha fechada, eu tenho aqui o erro eu tenho em cima dessa expressão U da lei de controle, tá? E KV e gama I são parâmetros de projetos positivos, tá bom? Tenho outro tipo de abordagem para controle não linear, a abordagem backstepping. Que é isso? Considera um sistema não linear de segunda ordem com a seguinte forma, que temos um sistema conhecido como forma de realimentação estrita, tá? A variável x2 em 1, certo? Aqui nessa equação é considerado um controle virtual e é calculada para fazer o subsistema 2 estável, certo? Então, minha lei de controle é x2d, ou seja, aqui a variável x2, ela que vai ter fundamental função de controlar aqui essa segunda equação, correto? São técnicas que eu confesso para vocês, eu já trabalhei só apenas uma vez controle linear, que eu vou mostrar para vocês como que foi isso, tá? Mas assim, especificamente em controles, em sistemas puramente assim, que usam essas técnicas, eu nunca desenvolvi, tá certo? Só estou mesmo apresentando para vocês, caso vocês tenham curiosidade ou venha ter a oportunidade de esbarrar em cima de situações assim, você já sabe, eu lembro dessa carta aqui, eu vi em algum lugar, beleza? Sistemas de estado realimentação linearizável. Essa do controle linear é uma das mais utilizadas, tá certo? Talvez pelas suas um pouco mais simples que as demais que eu apresentei aqui atrás, tá bom? É chamada em inglês State Feedback Linearizable Systems, tá? Considere então, temos um sistema aqui não linear, definimos aqui um E que varia aqui, né? Dessa XD é constante, a prova de regulamentação, uma lei de controle, o K é escolhido aqui também. E aqui a gente reduzimos a f de x aqui
para menos, né, variáveis, correto? E depois o erro em malha fechada é linear e converge, porque lembra, é a realimentação. Então o erro da realimentação em malha fechada, ela é linear e converge a zero, tá? Se A de x de D é igual a zero ou se x de D é igual a zero, tá certo? Bom, outros tipos de controle. Galera, aquelas linearizações que eu apresentei, os sistemas de controle não lineares que eu apresentei para vocês, em muitos casos, principalmente nas linearizações, vocês esbarram, sem querer saber, vocês esbarram em cálculo numérico, tá? Eu não sei qual que é o nome que vocês utilizam aqui no instituto, mas prestem bem atenção que vocês utilizam, tem um método, com certeza vocês devem ter ouvido falar, Newton-Raphson, ou método de Newton, todas esses métodos, essas metodologias de cálculo numérico, que aí você joga lá toda esse algoritmo num programa computacional, já lineariza o sistema. Às vezes vocês estão fazendo essa cadeira, para que eu vou usar esses tipos de método? Bom, para linearizar sistemas não lineares, tá bom? Vamos então para agora o nosso novo tema aqui desta aula, outros tipos de controle. Existem outros tipos de controle, professor, além do que vocês não apresentou até agora, neste momento? Quais são? Bom, até aqui foram apresentados para vocês os seguintes tipos de controle. Controle clássico, né, que utiliza o quê? O diagrama de Bode, o critério de Nykes. Eu ainda fiz um resumo bom legal, por isso guardem isso com carinho nos seus pergaminhos, beleza? Então, controle clássico. Falou de controle clássico, quais são os tipos de análise? Diagrama de Bode, critério de Nykes, critério de Rutherford, lugar das raízes e controladores PID. Lembrando que vocês aprendem em controle 1, em controle 2, controle clássico. E lembrando também que todas as outras teorias de controle, até não lineares, as próximas que eu vou mostrar para vocês, todas se basearam, né, em conceitos do teorema, do controle clássico, tá? Pode depois, elas foram se desenvolvendo, tendo upgrades, certo? Mas a base é o controle clássico, por isso faça, mon ami, mon dit, por favor, aí façam um excelente curso de controle 1 e 2, tá? Fiquem ali em cima do professor, tirem suas dúvidas, tem bastante material legal no YouTube de controle 1 e 2, de controle clássico, tá bom? Porque é a base para depois vocês avançarem em outros tipos de controle, tá? Que mais? Apresentei para vocês o controle moderno, que no controle moderno, o que aparece de análise? Modelo por espaço de estados, certo? Faço toda aqui um resumo sobre a respeito, né? Um abstract. Que mais? Os critérios de controlabilidade e observabilidade, certo? São critérios novos que vieram devido ao controle clássico, ao controle moderno, perdão, né? No controle clássico só tinha um lá que trabalhava, e depois, de repente, no controle moderno já aparece a controlabilidade e observabilidade. Olha o upgrade, né? Não sabe disso? Não, caiu aqui de paraquedas? Vê aqui na aula, aqui estão todas nos cards de controle moderno. E depois eu apresentei para vocês o controle robusto, certo? Que tem a estabilidade robusta, né, o desempenho robusto, que são já upgrades em cima do controle moderno, certo? Faço aqui também um resumo a respeito do controle robusto. O controle robusto se baseia em duas normas, a norma H2 e a norma H infinita, tá? Tá viajando sobre isso? Assista a aula. Que mais? A técnica de controle H infinito foi desenvolvida para sistemas incertos e o seu principal objetivo é prover uma solução que seja mais robusta em relação às obtidas com os métodos LQG, Filton de Kalman ou outras técnicas de controle clássico, tá? Por que eu falo muito de controle H infinito? Porque eu trabalhei muito com ele, tá bom? E o controle robusto também traz a síntese Mi, que é o tema da aula passada. Incertezas e síntese Mi. O controle robusto te permite colocar incertezas,
Você escolhe ou não. Já a síntese MI já é programada, já é com incertezas. Por isso ele tem algumas desvantagens, tá? E da síntese MI ela é um pouquinho mais trabalhosa, por isso eu deixo ali só aquele tema. Se você perdeu, como é uma aula fresca passada, tá aqui em cima no card, correto? E quais são os outros tipos de controle? Mas há outros tipos mesmo? Sim, tem esses tipos aqui que até o momento não foram abordados. Controle ótimo, controle adaptativo, que eu citei para você bem lá no início de sistemas não lineares, controle preditivo, controle neural e controle fuzzy. Vou falar aqui bem brevemente, galera, porque desses 5 aqui eu só trabalhei com controle ótimo, tá? Controle adaptativo eu esbarrei em algumas situações, algumas empresas que eu trabalhei. O preditivo, neural e fuzzy eu só ouvi falar. O fuzzy eu tive um pouco mais de contato por amigos meus que trabalharam com fuzzy, mas eu vou apresentar para vocês, caso vocês escutem em algum lugar. Nossa, eu escutei isso em algum lugar. Ah, tá, já lembrei já o que é. Vou apresentar para vocês, tá bom? Bem resumidamente aqui. Vamos lá então, controle ótimo. As raízes da teoria de controle procedem de vários campos, certo? Dentre os quais se destacam, segundo Bryson, a teoria de controle clássico. Como eu digo para vocês, o controle clássico precedeu os mais diversos tipos de controle que vieram depois, tá? Teoria de processos aleatórios, teoria de cálculos de variações e programação linear e não linear. A teoria de controle foi depois se baseando, né, com várias técnicas de cálculo, programação, certo? A programação teve para controle ótimo um principal fator. A teoria de controle é considerada uma das diversas aplicações e extensão do cálculo de variações. A crescente aplicação da teoria de controle ótimo, desde o seu surgimento, foi possível especialmente devido à chegada de computadores cada vez mais avançados. A teoria de controle ótimo começou a vir ser mais desenvolvida no final da década de 80 devido a termos computadores mais avançados, tá? Porque controle ótimo é um dos temas que eu trabalhei. Eu vou mostrar para vocês especificamente qual deles que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Computacionalmente ele é pesado, então se você não tem um bom processador, você demora quase um dia para ter uma resposta, tá? Para simulação, dependendo do modelo, lógico. Por isso que a chegada de uma tecnologia de computadores mais tecnológicos, né, mais potentes, estão cada vez mais sendo aproveitados para o controle ótimo, tá? Mas o que é o controle ótimo afinal? Segundo Kirk, esse livro de Kirk é um livro bem básico, recomendo, que é o Optional Control Theory. É um livro mãe aqui da situação, aqui desse tema. O problema de controle ótimo pode ser definido como a formulação em linguagem matemática dos objetivos de projeto do sistema de controle ótimo. Isso significa minimizar ou maximizar o índice de desempenho pré-definido, satisfazendo ao mesmo tempo as restrições impostas. Se vocês recordarem lá na teoria de controle moderno, e também tem no controle robusto, mas principalmente moderno, LQR e LQG, tudo vai em função de um J, um índice de desempenho, certo? E ali, com o índice de desempenho, certo? Eu vou colocando o meu controlador. O controle ótimo, ele se especializa naquele índice de desempenho, como encontrar aquele índice ótimo, encontrar o índice de desempenho fantástico para um controle ótimo, tá certo? De acordo com Atkins e Falb, a formulação do controle ótimo requer alguns elementos essenciais. Não é assim tão fácil, né? É tão fácil você encontrar as coisas ótimas, né? O modelo matemático do processo a ser controlado, claro, todo controlador necessita, consequentemente, um modelo matemático, né, para ser controlado. Uma declaração das restrições físicas, devem ser delimitadas já quais são as restrições físicas aqui desse controlador. As especificações de um índice de desempenho que mensura a eficácia da ação de controle. É o índice de desempenho, aquele J, tá?
E uma das técnicas de controle ótimo que eu vou apresentar para vocês é o SDRE, State Dependent Recap Equation. Ele é sim também muito utilizado porque ele facilita sistemas não lineares, tá? E o que ele quer, né? As estratégias do SDRE emergiram como um método que fornece um meio sistemático e eficaz de projetar controladores não lineares, observadores e filtros. O SDRE se tornou muito popular dentro da comunidade de controle na última década, proporcionando um algoritmo muito efetivo para sintetizar controladores para sistemas não lineares. O SDRE é um dos métodos de controle ótimo que se utiliza em sistemas não lineares, tá? Além disso, o método permite a flexibilidade da escolha das matrizes peso de ponderação, podendo ou não ser dependentes do estado. O SDRE trabalha o sistema independentes do estado, tá? É um assunto um pouquinho pesadinho, tá, galera? Mas é um assunto bem legal. Eu trabalhei com isso na minha tese. Eu recomendo se vocês tiverem curiosidade de aprender um pouquinho. Olha só, mas como assim, independente de estado? Olha só. O SDRE lineariza a planta, eu tenho aquela planta em modelo de estado, ao redor do ponto de operação instantâneo e produz um modelo de estado constante para esta condição, em que então a técnica de controle LQR pode ser aplicada para projetar a lei de controle. O processo é tão repetitivo nas próximas amostragens, projetando-se controladores para respectivos modelos lineares a partir do modelo não linear original. Como assim, professora? Nós temos ali um modelo de estado, certo? Lá na representação, modelos de estado. Ok. O SDRE, ele utiliza o modelo de estado e ele trabalha o estado em função do estado. Mas como assim? Ele pega aquele modelo de estado não linear, aquela planta não linear, em modelos de estado, e ele lineariza, ele sozinho, esse tipo de controlador, ele pega aquele estado em função do estado, seriam frames. Em frames do comportamento daquele estado, ele trabalha. Entendeu? Não sei se vocês compreenderam a situação, eu espero que sim, tá? Bom, continuando então outros tipos de controle, controle adaptativo, que eu até falei para vocês bem do início aqui de sistemas não lineares. O que é controle adaptativo? O controle adaptativo é uma abordagem para sistemas de controle que são capazes de ajustar ao longo do tempo, em resposta a mudanças nas condições e conhecimentos adquiridos pelo controlador. Em vez de permanecer estático, né, tá ali aquele ganho estático, né, ali, ou na tentativa de lidar com os menores desafios, o controle adaptativo ativamente responde às alterações do sistema para melhorar um determinado controle. Como assim? Vou te mostrar um exemplo bem real. Se você machuca o pé esquerdo, seu corpo se adapta a jogar um pouco do peso no seu pé direito, né, e deixar o pé esquerdo um pouquinho mais na maciota para que ele não pegue todo o peso do corpo daquele lado. Isso é um controle adaptativo. Compreenderam? Essa abordagem é necessária com sistemas dinâmicos em ambientes instáveis, que são, um exemplo, em aeronaves, em ambientes hospitalares com robôs médicos. Aeronaves é um sistema altamente estável. Meu amigo, aquele negocinho ali para ficar no ar é altamente estável, tá? Aquele é altamente seguro, mas as técnicas de controle ali utilizadas são big. O controle adaptativo trabalha com isso, porque o que pode acontecer numa aeronave? Uma asa, uma turbina, o tanque de combustível, um raio, quem já teve experiência de um avião que caiu um raio. Então, um raio, tormentas, turbulências, certo? Então, aquele sistema, ele é altamente, em ambientes estáveis, né? Ele tem que se adaptar àquela situação. Não dá pra ficar, nossa, vamos pensar. Não, ele tem que se adaptar ao negócio ali e controlar o bichinho. Pegou? Continuando em controle adaptativo. No controle adaptativo, um determinado controlador de coleta de dados sobre o meio ambiente opera um sistema com a utilização dessas informações para fazer ajustes quando necessário ou quando houver a mínima alteração de condição, ou seja,
tem um determinado que fica ali, né, um controlador de coleta que fica, mudou a temperatura aqui, galera, mudou, calma aí, tá variando, mudou, tem que fazer alguma coisa, entendeu? Vamos lá. Exemplos de controle adaptativos podem ser vistos em alguns veículos com capacidade de ajustar sistemas automáticos de freagem. Talvez, eu não sei se eu estaria falando algo errado, do ABS venha a ser um controle adaptativo, né? Eu acho que nem tanto, mas assim, falando bem cruamente, você pode pensar, porque ele vai adaptando a roda, né, para ao invés de patinar e fazer a aquaplanagem, o ABS ele vai trabalhando ali, ele se adapta da velocidade que você está no carro e ativa o freio, e ele vai travando a roda aos poucos, né, para que você não tenha uma freagem tão brusca e aquaplane em algumas situações de terreno molhado, tá? Nestes casos, o sistema responde às condições para melhorar a precisão, eficácia e eficiência, para tornar a condução mais segura e mais fácil de uma grande variabilidade de configurações. Projetar um controle adaptativo requer uma série de habilidades. Além de desenvolver um sistema de controle, o desenvolvedor, né, o projetista, também deve integrar algum nível de inteligência artificial, juntamente com as capacidades de análise de dados. Aqui já entra, galera, aproveitando um tema que eu vou gostar de abordar com vocês, a parte de Big Data, né? Cada vez mais temos mais dados e mais dados e mais dados, permitindo que o sistema para a coleta de dados e interpretá-los realize essa tarefa de maneira positiva e significativa. Com as mudanças, podem acontecer muito rapidamente, uma alta velocidade de processamento também é necessária para acompanhar o processo. Então, processadores de alta tecnologia. Os sistemas precisam ser capazes de responder às mudanças em frações de segundo e assim tomar uma abordagem proativa ao invés de retroativa na gestão de mudança das condições. E aqui a gente tem um diagrama de controle adaptativo. Se eu não me engano, tem dois tipos de controle adaptativo, direto e indireto. Eu não saberia explicar sobre isso para vocês, como te disse. Tirando o controle ótimo, os outros controles eu nunca trabalhei, só ouvi falar em algumas situações que eu esbarrei em algumas empresas. O adaptativo especificamente eu esbarrei na empresa chamada ATEC, uma das empresas da Embraer, responsáveis pelo algoritmo do controle de voo dos aeroportos, né, aqui no Brasil. Então ali eu conheci um pouco de controle adaptativo, tá? Aqui a gente tem aqui como que é a representação diagrama de controle adaptativo. Olha só, eu tenho, ao invés de ter o controlador, a planta, né, o processo saída, o sinal de controle, aparece este daqui, né, este bloco aqui, que seria o ajuste de parâmetros, correto? Porque ó, ele observa o que está acontecendo, como eu te falei naquele exemplo. Opa, a temperatura está aumentando, temos que fazer alguma coisa, a temperatura aumentando. Eu seria um cara ali que fica olhando ali, né? Meu Deus, algo tá errado, deu errado, muda aí. Que seria esse ajuste de parâmetros, tá? Isso é um diagrama do controle adaptativo. Bom, controle preditivo. O que é controle preditivo? Galera, é só você interpretar pela palavra preditivo, então ele prevê alguma coisa. Controle preditivo multivariável, MPC, Model Predictor Control, é um conjunto de métodos de controle avançado voltado principalmente a processos com dinâmicas complexas, em que as variáveis controladas apresentam intensas interações entre si. Um exemplo clássico é a aplicação em torres de destilação ou demais colunas de separação nas quais as temperaturas de topo e fundo estão intimamente ligadas. Pode-se resumir as ideias gerais de OMPC, né, que é o controle preditivo aqui, em uso explícito de modelo do sistema para o cálculo de saída nos instantes futuros, cálculo da sequência de controle que minimiza a função de custo, aplicação do primeiro valor da sequência de controle ótimo calculada, deslocamento no horizonte de predição de um passo, recomeçando todo o processo. E temos também o controle neural. Ele trabalha com redes neurais. E o que é isso, meu Deus? Redes neurais é que a gente tem um diagrama funcional de um neurônio artificial. Redes neurais, eu acredito, eu não sei, pode ser, não sei se é uma optativa, mas se você, aqui eu sei que o curso tem ciência de computação, né, o instituto, eu não sei se também eles vão chegar nesse ponto de trabalhar com redes neurais. Redes neurais, meus amigos,
é um tipo de metodologia computacional, certo? Que simula como seria o comportamento de um neurônio. Lembra bem no início da aula que eu comentei um pouquinho sobre isso, né? De sistemas neurais. Sistemas neurais têm essa familiaridade, similarização. Tanto que o diagrama funcional aqui de um neurônio artificial é utilizado para redes neurais. Ou seja, o tipo de controle pode ser qualquer uma das técnicas que foram apresentadas aqui para você. Só que o algoritmo escrito, né, toda a língua computacional vai ser em base de redes neurais, que aí muda algumas abordagens, tá? Que nem aqui a gente tem um sistema já com 3 tipos de comportamento com uma saída. Então ele simula uma situação de neurônios, né, que a gente tem aqui em comportamentos no nosso sistema neural, tá bom? Controle fuzzy. Eu acho que talvez vocês na elétrica devem esbarrar em algum momento com a lógica fuzzy. Controle fuzzy, pelo nome, ele utiliza a lógica fuzzy. Um controlador fuzzy compreende 4 componentes principais: interface escalar fuzzy, base de conhecimento, lógica de tomada de decisões e interface fuzzy escalar. O sistema de tomada de decisões é um núcleo do controlador fuzzy. Possui a capacidade de simular a habilidade humana de tomada de decisões baseadas em conceitos fuzzies, inferindo ações de controle através do emprego de implicações fuzzy e regras de inferências em lógica fuzzy. Aqui a gente tem o diagrama de blocos, né, de um controlador fuzzy. Eu não sei, esse sistema de informação de tomada de decisões, o que seria, professora? Seria, e se acontece isso, então faz isso. E se acontece isso, então faz aquilo. E se, é que nem, e se desliga a luz, eu ligo a luz. E se meu olho irrita, eu coloco um óculos. E se meu olho, além do óculos, não enxergo, pego um outro tipo de óculos de grau. E se, a lógica fuzzy trabalha muito com isso, tá? Esse tipo de tomada de decisões, eu já vou escrevendo computacionalmente numa lógica, certo? Que é a fuzzy, e se, então, e se, então, essa é a lógica, tá? Que trabalha o fuzzy. Eu deixo aqui nas descrições do vídeo, como sempre, as aulas, alguns tópicos de aulas que eu vejo no vídeo que falam um pouquinho, bem introdutório para vocês. É trabalhoso, eu não sei se vocês chegam a ver um momento na graduação de vocês sobre isso, mas é interessante. Não são muitos que trabalham com lógica fuzzy porque é muito trabalhosa, mas ela é altamente adaptável, como a gente vê aqui na parte de controle. Você pode muito bem colocar em controle e em várias outras situações, tá certo? Bom, afinal, para concluir nessas 5 aulas que nós tivemos até o momento, né? Qual método então a gente vai utilizar? Qual metodologia de controle utilizar, professora? Já que tem clássico, moderno, robusto, não linear, ótimo, fuzzy, adaptativo, preditivo, o que eu vou utilizar? Vem comigo. Bom, deixei aqui umas definições de umas pessoas bem magnatas do tema, né? Um sistema de controle consiste em subsistemas e processos construídos com o objetivo de obter uma saída desejada com desempenho desejado para uma entrada específica fornecida. Um sistema de controle é uma interconexão de componentes formando uma configuração de sistema que produzirá uma resposta desejada do sistema. E todo sistema de controle, por mais simples que seja, sempre tem uma entrada, um estímulo, a resposta desejada, tem o sistema de controle, a saída, a resposta e a resposta real, tá bom? Então, qual utilizar? Qual final metodologia de controle utilizar? Bom, projetar no sistema de controle, como usando aquelas definições dos magnatos do tema, baseia-se geralmente em um modelo do processo, certo? Você pega um modelo, faz a dinâmica, faz um sisteminha daquele modelo, certo? E em que é identificado ou equacionado pelas leis físicas, você que escreve aquele modelo, certo?
que regulam o comportamento dinâmico do sistema. Por causa disso, torna-se necessário conhecer as limitações de todo o processo. O projetista, antes de escolher, ele vai olhar, tá bom, vou fazer a dinâmica desse sistema. Vou utilizar a segunda lei de Newton, vai se basear tudo pela segunda lei de Newton, e depois tem outras maneiras que eu vou ver se eu apresento para vocês isso nas próximas aulas, tá? Como escrever um sistema dinâmico de um sistema. Aí eu conheço também as limitações de todo o processo. Os modelos usados não são a representação da dinâmica real, nós vimos isso, certo? Mesmo sendo um sistema não linear, nunca vai ser 100%, certo? Sempre próximo, mas nunca o 100%. Cabe então ao projetista de controle escolher a melhor técnica que atende às necessidades que desejam simular e controlar. Se é você, o projetista, o controlador, que tá para montar aquela dinâmica daquele sistema, você conhece as limitações, já sabe as técnicas que existem, e então você tem que tomar o seu norte, o seu rumo, frente ao que você quer abordar ali e o que você quer estudar. Que nem, voltando ao nosso carrinho, no carrinho, o que eu posso estudar? Posso estudar a velocidade? Posso estudar a resistência, se ele bate? Posso estudar a maciez das rodas? Posso estudar a aerodinâmica? Será que ele tem uma aerodinâmica? Você escolhe o que você vai estudar daquele modelo. E frente a isso, sabendo a modelagem em cima do que você quer estudar, conhecendo as limitações, você vai escolher a técnica de controle apropriada, tá bom? Por isso, um projetista de controle tem que ter um conhecimento vasto. Ele não vai saber todos os tipos de controle, ele se especializa, né, em controles. Olha, eu tenho uma especialização mais em controle HE finito com SDRE. O meu é controle LQG com filtro de calma. Ele vai especializando-se, né? Eu já sei que com isso eu faço A, B, C e D de qualquer tipo de modelagem. Entendeu? Bom, galera, e depois disso temos os passos para um sistema de controle. Primeiro passo: determinar o sistema físico e suas especificações a partir dos requisitos. O que você quer abordar? O que você quer estudar? Quais são os requisitos que você quer alcançar? Segundo passo: construir o diagrama de blocos. O diagrama de blocos é fundamental para um sistema de controle, seja de qualquer tipo, para você enxergar o que vai entrar, o que vai sair, o que perturba a planta, etc. Terceiro passo: com base nas equações diferenciais que regem cada bloco funcional, determinar as funções de transferência. Quarto passo: caso existam múltiplos blocos, reduzir o diagrama de blocos em um único bloco funcional. E quinto passo: analise, projete e teste para verificar se os requisitos aqui do primeiro passo foram alcançados. Tá certo? Bom, galera, essa foi nossa última aula sobre o que eu falei de controle, as técnicas de controle que existem, correto? Certamente devem ter muitas outras novas que existem também, ou adaptações, ou upgrades das que foram faladas. Na próxima aula eu começo um tema bem legal: controle de voo de aeronaves e satélite. Vou ensinar um pouco de dinâmica, como escrever, né, de uma aeronave, como que atua o controle, tá? Tanto de aeronave e satélite, tá? Vai ser uma matéria bem legal. Lembrando que aqui o objetivo são tópicos, certo? Só para atiçar a curiosidade de vocês. E eu também vou ver se eu consigo ver direitinho. Tem escola de verão, de inverno, a respeito desses temas que vocês podem participar, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.